Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astroeduca e hoje vamos estudar para o concurso público da Prefeitura Municipal de Araguaína, no Tocantins, nos conhecimentos específicos do cargo de técnico de enfermagem. Nesta aula, vamos te entregar um conhecimento completo e aplicado, cobrindo técnicas de enfermagem em baixa, média e alta complexidade, antisepsia, esterilização e desinfecção, preparo de materiais, necessidades básicas, segurança do paciente, feridas, sistematização da assistência, trabalho em equipe, farmacologia e cálculo, microbiologia e resistência, imunização e PNI, sinais e sintomas por sistemas, urgência e terapia intensiva, suporte básico de vida, ética e legislação profissional, biossegurança, humanização, política nacional de atenção básica e vigilância em saúde. Para a prova, o primeiro ponto é entender que o técnico de enfermagem atua sob supervisão do enfermeiro e integra a equipe multiprofissional, executando cuidados diretos, monitorando sinais, administrando medicamentos conforme prescrição, preparando e manuseando materiais, coletando dados e registrando de forma correta. A complexidade do cuidado depende do risco e da necessidade do paciente. Baixa complexidade envolve cuidados básicos, educação em saúde, administração de medicamentos de rotina e monitoramento simples. Média complexidade envolve procedimentos mais técnicos, como administração de medicamentos endovenosos, curativos complexos, cuidados com sondas, coleta de exames específicos, monitorização mais frequente e suporte em procedimentos. Alta complexidade envolve pacientes instáveis, dispositivos invasivos, ventilação mecânica, drogas vasoativas, suporte hemodinâmico e cuidados intensivos, com monitorização contínua e rigor de segurança. Em qualquer nível, a lógica do cuidado é a mesma: avaliar, executar com técnica, monitorar resposta e registrar. Quando você entende essa sequência, você acerta questões que descrevem um cenário e perguntam qual conduta é adequada. Antisepsia, asepsia, desinfecção e esterilização. Asepsia é o conjunto de medidas para impedir a entrada de micro-organismos em um local ou procedimento. Antisepsia é a aplicação de substância em tecido vivo, como pele e mucosas, para reduzir micro-organismos. Já desinfecção e esterilização são processos aplicados a artigos e superfícies. Esterilização é a eliminação total de micro-organismos, inclusive esporos. Desinfecção elimina micro-organismos na forma vegetativa, mas não necessariamente esporos, pode ser de baixo, médio ou alto nível conforme o agente e o objetivo. Em prática e em prova, você precisa reconhecer a classificação dos artigos. Artigos críticos entram em tecidos estéreis ou sistema vascular, como instrumental cirúrgico, materiais para acesso venoso central, lâminas e itens que penetram pele. Devem ser esterilizados. Artigos semicríticos entram em contato com mucosas ou pele não íntegra, como alguns dispositivos respiratórios e endoscópios, e exigem desinfecção de alto nível ou esterilização conforme indicação. Artigos não críticos têm contato apenas com pele íntegra, como estetoscópio e manguito de pressão, e exigem limpeza e desinfecção de baixo ou médio nível conforme protocolo. A limpeza é a etapa essencial antes de desinfecção e esterilização, porque matéria orgânica reduz a ação de desinfetantes e impede esterilização adequada. A regra de ouro é: primeiro limpar, depois desinfetar ou esterilizar. Em prova, a alternativa correta geralmente enfatiza limpeza prévia. Esterilização pode ser por calor úmido, como autoclave, muito usada por eficiência e segurança, ou por outros métodos conforme material, como óxido de etileno e peróxido de hidrogênio em sistemas específicos. O técnico de enfermagem precisa conhecer o básico. Artigos devem ser embalados corretamente, identificados, com indicadores químicos, e, quando aplicável, controle biológico do processo conforme rotina do CME. A validade da esterilização depende do tipo de embalagem, armazenamento e integridade do pacote, não apenas dias fixos desconectados da realidade. Se a embalagem está rasgada ou úmida, a esterilidade é comprometida. Preparo e acondicionamento de artigos e materiais. Preparo de materiais envolve seleção, conferência, limpeza, secagem, montagem de conjuntos, embalagem, identificação e armazenamento. Acondicionamento correto evita contaminação e danos.
Materiais estéreis devem ser armazenados em local limpo, seco, protegido de poeira e manuseio excessivo. A técnica de abertura de pacote estéril e montagem de campo estéril é frequentemente cobrada. Abrir sem cruzar braços sobre o campo, tocar apenas as bordas externas, manter o campo acima da cintura e no campo visual, evitar conversar ou tossir sobre o material e manter distância de superfícies não estéreis. Necessidades básicas do paciente. As necessidades básicas incluem oxigenação, circulação, nutrição, hidratação, eliminação, sono e repouso, higiene, conforto, segurança, mobilidade, integridade cutânea, comunicação e necessidades psicossociais. O técnico de enfermagem participa ativamente disso. Higiene no leito, banho, troca de fraldas, mudança de decúbito, oferta de alimentação conforme prescrição, controle de ingesta e eliminação, balanço hídrico quando indicado, prevenção de constipação, cuidados com privacidade, conforto térmico, dor e posicionamento. A prova costuma cobrar prevenção de complicações do cuidado básico, como prevenção de lesão por pressão, broncoaspiração, quedas e infecção associada a dispositivos. Cuidado básico bem feito reduz mortalidade e tempo de internação, especialmente em pacientes frágeis. Segurança do paciente. Segurança do paciente é um eixo transversal. Você precisa dominar metas e práticas essenciais. Identificação correta do paciente é básica. Confirmar nome, data de nascimento e pulseira, e nunca administrar medicamento ou coletar exame no chute. Comunicação efetiva evita erros, repetir informações críticas, registrar corretamente e usar linguagem clara na passagem de plantão. Segurança na prescrição. Uso e administração de medicamentos envolve os certos, paciente certo, medicamento certo, dose certa, via certa, horário certo e registro certo. Muitos protocolos adicionam diluição certa e orientação certa. Cirurgia segura e prevenção de infecções entram em ambiente hospitalar. Redução de risco de queda e de lesão por pressão são metas comuns. Em prova, a banca descreve situações típicas: medicação com nome parecido, paciente com pulseira trocada, bomba de infusão mal programada, paciente idoso agitado com risco de queda. A alternativa correta geralmente inclui checagem, dupla conferência quando necessário, uso de barreiras de segurança e comunicação com o enfermeiro e equipe. Prevenção e tratamento de feridas. Feridas podem ser agudas, como cirúrgicas e traumáticas, ou crônicas, como úlceras venosas, úlceras diabéticas e lesões por pressão. O cuidado envolve avaliação, limpeza, escolha de cobertura, controle de infecção, manejo de exudato, proteção da pele ao redor e orientação. A avaliação inclui tamanho, profundidade, bordas, tipo de tecido no leito da ferida, presença de exudato, odor, dor, sinais de inflamação e condições da pele adjacente. Lesão por pressão é muito cobrada. Prevenção inclui mudança de decúbito em intervalos regulares conforme risco, uso de superfícies especiais, inspeção diária da pele, hidratação cutânea, controle de umidade por incontinência, nutrição adequada e mobilização. A banca também cobra que massagem vigorosa em área hiperemiada é conduta incorreta, porque pode lesionar mais. O manejo inclui aliviar pressão e comunicar equipe para avaliação. Curativos exigem técnica asséptica, material adequado e registro. Em geral, você limpa do mais limpo para o mais contaminado, e do centro para a periferia em feridas cirúrgicas limpas, mas você segue o protocolo institucional e o tipo de ferida. O uso de solução adequada, como soro fisiológico 0,9% em muitas limpezas, e a escolha de antisséptico quando indicado, são pontos de prova. A ferida infectada exige atenção a sinais como calor, rubor, dor, edema, secreção purulenta e febre, e pode exigir coleta de cultura conforme orientação. Sistematização da assistência de enfermagem e trabalho em equipe. A sistematização organiza o cuidado e garante continuidade. Embora o enfermeiro seja responsável por etapas como diagnóstico e prescrição de enfermagem conforme legislação e protocolos, o técnico de enfermagem participa coletando dados, executando cuidados prescritos, monitorando resposta e registrando. A lógica do processo de enfermagem inclui coleta de dados, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação. Para a prova, o essencial é reconhecer que SAI não é papel.
É método para reduzir erro e garantir cuidado individualizado. Trabalho em equipe multiprofissional envolve comunicação e respeito às competências. Enfermagem, medicina, fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, psicologia, serviço social e farmácia atuam juntos. O técnico precisa saber quando encaminhar informação. Alteração de sinais vitais, rebaixamento de consciência, dor súbita, sangramento, dispneia, hipoglicemia, reação medicamentosa, queda, extravasamento de medicação, perda de acesso, alteração no curativo. Em prova, o melhor caminho geralmente é agir no que é imediato e seguro, comunicar rapidamente, registrar e seguir protocolo. Noções de farmacologia, cálculo e administração de medicamentos. Farmacologia para técnico envolve princípios de segurança, vias, técnicas e cálculo. Vias de administração incluem oral, sublingual, tópica, inalatória, intradérmica, subcutânea, intramuscular, endovenosa e retal, além de vias específicas como ocular e nasal. Cada via tem tempo de ação, riscos e técnica. Em prova, é comum perguntar o ângulo e o local de aplicação, necessidade de aspiração em IM conforme protocolo, e cuidados com anticoagulantes e insulina, em Santa Catarina. Cálculo de dose é um dos pontos mais cobrados. A regra básica é dose prescrita sobre dose disponível vezes volume disponível. Exemplo: prescrição 500 mg, frasco disponível 250 mg em 5 ml. Dose a administrar é 500 ou 250 vezes 5 ml, resultando em 10 ml. Outro tipo de questão é velocidade de infusão. Se precisa infundir 1000 ml em 8 horas, a taxa é 125 ml por hora. Se usar microgotas 60 gotas por mililitro e quiser em gotas por minuto, você converte. 125 ml por hora equivale a 1,25 60 ml min, aproximadamente 2,08 ml por minuto. Em microgotas, mililitro min equivale a gotas min, então cerca de 125 gotas mínimo. Em macrogotas, depende do equipo, como 20 gotas o mililitro, então a conta muda. A banca costuma dar o fator de gotejamento, e você precisa aplicar corretamente. Segurança na administração envolve checagem de prescrição, alergias, validade, integridade do medicamento, via correta, diluição correta, compatibilidade em Y quando aplicável e monitoramento de efeitos. Em endovenoso, riscos incluem flebite, infiltração, extravasamento e reação. Extravasamento é especialmente grave com drogas vesicantes. Sinais de infiltração incluem edema, dor, frio local e dificuldade de infusão. Conduta: interromper, manter acesso conforme protocolo para aspiração em alguns casos. Comunicar e registrar. Administração em pacientes ambulatoriais e internados tem diferenças de contexto, mas a segurança é a mesma. No ambulatório, atenção à orientação ao paciente, observação pós-aplicação e registros. No internado, atenção a horários, interações e integração com rotina de exames e procedimentos. Microbiologia, resistência microbiana e uso racional de antimicrobianos. Microbiologia básica envolve entender que bactérias, vírus, fungos e parasitas causam infecções e têm formas diferentes de prevenção e tratamento. Resistência microbiana ocorre quando micro-organismos passam a não responder a antimicrobianos, muitas vezes por uso inadequado, como prescrição sem indicação, dose errada, tempo insuficiente ou automedicação. No hospital, resistência é um grande problema porque aumenta tempo de internação, mortalidade e custo. Uso racional de antimicrobianos envolve seguir prescrição, respeitar horários, não interromper sem orientação, coletar culturas antes de iniciar antibiótico quando indicado, manter técnica asséptica em preparo e administração, e aplicar medidas de prevenção de infecção, como higiene das mãos, precauções e limpeza. Em prova, a alternativa correta normalmente reforça a higiene das mãos e precauções como a medida mais efetiva contra a infecção relacionada à assistência. Programa de controle de infecção e precauções são muito cobrados. Precauções padrão valem para todos: higiene de mãos, uso de EPIs conforme risco, descarte correto de perfuro-cortantes, etiqueta respiratória e limpeza. Precauções de contato para patógenos como certos multiresistentes exigem luvas e avental e cuidado com equipamentos.
Precauções de gotículas e aerossóis exigem máscara adequada conforme agente e contexto. Programa Nacional de Imunização e Imunização. Noções de PNI envolvem calendário vacinal, cadeia de frio, conservação e técnica. Vacinas exigem armazenamento em temperatura adequada, controle de validade, organização por lote e registro. A banca cobra que vacina não pode ser congelada quando não indicado e que a cadeia de frio é crítica. Ruptura compromete eficácia. Também cai técnica de aplicação, via intramuscular, subcutânea, intradérmica e oral, conforme vacina, local adequado por faixa etária, e observação pós-vacina quando aplicável. Em imunização, também aparece evento adverso pós-vacinação e condutas de vigilância. O técnico precisa saber registrar e comunicar conforme protocolo. O registro vacinal é documento de saúde e deve ser preenchido corretamente. Data, lote, dose, unidade e profissional. Sinais e sintomas nas afecções por sistemas. Agora, a parte clínica que a banca cobra é reconhecer sinais e sintomas por sistemas. Você não precisa diagnosticar como médico, mas precisa identificar sinais de gravidade e comunicar rapidamente. Cardiopulmonares incluem dor torácica, dispneia, cianose, taquicardia, bradicardia, palpitações, tosse, expectoração, sibilos, estertores, hipossemia e queda de saturação. Dor torácica associada a sudorese, náusea e irradiação é sinal de alerta. Dispneia com rebaixamento ou cianose é urgência. Em pacientes com POC e asma, atenção a sinais de esforço respiratório, uso de musculatura acessória e queda de SpO2. Vasculares incluem edema, dor e calor em membro, alterações de perfusão, palidez, extremidades frias, enchimento capilar lento, varizes e sinais de trombose venosa profunda, como dor e aumento de volume unilateral. Em choque, sinais incluem taquicardia, hipotensão, pele fria, sudorese, confusão e oligúria. Gastrointestinais incluem náuseas, vômitos, diarreia, constipação, dor abdominal, distensão, sangramento digestivo, melena e hematêmese. Vômito com sangue ou fezes pretas é sinal de sangramento e exige atenção. Desidratação é risco, especialmente em crianças e idosos, boca seca, diminuição de urina, letargia, pele pouco elástica. Neurológicas incluem cefaleia intensa, déficit focal, confusão, rebaixamento de consciência, convulsões, rigidez de nuca, alterações pupilares e sinais de AVC, como fraqueza de um lado, fala enrolada e assimetria facial. Em prova, reconhecimento rápido de AVC e acionamento de equipe e a conduta correta. Urogenitais incluem disúria, urgência, retenção urinária, hematúria, dor lombar, alterações de débito urinário e sinais de infecção urinária, especialmente febre e dor. Em pacientes com sonda vesical, atenção à obstrução, refluxo e sinais de infecção. Musculoesqueléticas incluem dor, edema, deformidade, limitação de movimento, sinais de fratura e luxação. Atenção à imobilização, gelo quando indicado e comunicação. Em idosos, quedas exigem avaliação de risco de fratura de quadril e trauma craniano. Endocrinológicas incluem sinais de hipoglicemia e hiperglicemia. Hipoglicemia pode causar sudorese, tremor, taquicardia, confusão, irritabilidade e até convulsão. Conduta: medir glicemia, oferecer carboidrato de ação rápida se consciente e seguir protocolo. Hiperglicemia pode causar sede, poliúria, fraqueza e, em casos graves, alteração de consciência. Diabéticos podem ter risco de cetoacidose em certos contextos. Em prova, o importante é reconhecer e agir conforme protocolo institucional. Dermatológicas incluem lesões de pele, prurido, eritema, urticária, sinais de alergia e reações medicamentosas. Uma reação anafilática pode incluir urticária, edema de glote, falta de ar e queda de pressão. Isso é emergência. Hematológicas incluem sinais de anemia, como palidez e fadiga, e sinais de sangramento, como petequias, hematomas espontâneos, sangramento gengival, epistaxe e hemorragias. Em pacientes em anticoagulação, atenção a sangramento oculto. Em prova, sangramento importante exige pressão direta, avaliação e acionamento de suporte. Técnicas fundamentais em enfermagem e registro.
Técnicas fundamentais incluem verificação de sinais vitais, banho no leito, mudança de decúbito, cuidados com sondas, oxigenoterapia básica, aspiração de vias aéreas conforme competência e protocolo, coleta de material para exames, administração de dietas e cuidados com dispositivos. Sinais vitais incluem temperatura, pulso, respiração, pressão arterial e saturação quando disponível, além de avaliação de dor como quinto sinal. O técnico deve registrar valores, horários e alterações relevantes, e comunicar quando há padrão de gravidade, como hipotensão, febre alta persistente, taquicardia importante e saturação baixa. Registro de enfermagem é obrigatório e tem valor legal. O registro deve ser claro, objetivo, completo e feito no tempo adequado. Deve incluir o que foi observado, o que foi feito, respostas do paciente, intercorrências e comunicação à equipe. Evite opinião e julgamento. Registre fatos e medidas. Em prontuário, o registro é parte da segurança do paciente e da rastreabilidade do cuidado. Em prova, a banca cobra que registro deve ser legível, sem rasuras, com identificação do profissional e horário, e que o que não está registrado tende a ser considerado como não realizado. Ética profissional, código de ética e legislação do exercício. Ética em enfermagem envolve respeito à dignidade do paciente, sigilo, consentimento, responsabilidade, competência e atuação dentro de limites legais. O Código de Ética orienta princípios como respeito à vida, não discriminação, sigilo profissional e compromisso com segurança. Lei do Exercício Profissional e Decreto Regulamentador definem atribuições de enfermeiro, técnico e auxiliar e reforçam supervisão do enfermeiro. Em prova, cai a ideia de que o técnico não pode extrapolar competência, não pode prescrever, não pode realizar ato privativo do enfermeiro quando assim definido, e deve agir com responsabilidade e comunicar intercorrências. Enfermagem também envolve direitos do paciente, informação, privacidade, respeito, recusa quando cabível e acolhimento. Humanização da assistência reforça que técnica e acolhimento caminham juntos. O paciente não é caso, é pessoa. Urgência, emergência, trauma e terapia intensiva adulta, pediátrica e neonatal. Em urgência e emergência, o técnico precisa reconhecer prioridades, sinais de gravidade e iniciar medidas básicas conforme protocolo. Triagem e classificação de risco organizam atendimento. Casos graves vão primeiro. No trauma, a lógica é ABD, via aérea, respiração, circulação, avaliação neurológica e exposição. O técnico auxilia na monitorização, acesso venoso, controle de sangramento, imobilização e preparo de materiais. Em pediatria e neonatal, atenção a sinais específicos e fragilidade, desidratação rápida, alterações de temperatura, apneia, cianose e dificuldade de alimentação. Em UTI, o foco é monitorização contínua, prevenção de infecção, cuidados com dispositivos invasivos, controle de balanço hídrico, prevenção de lesão por pressão, higiene rigorosa e comunicação de alterações imediatas. Em ventilação mecânica, o técnico deve saber monitorar parâmetros básicos e alarmes sob orientação, manter cabeceira elevada quando indicado para prevenir pneumonia associada à ventilação, realizar higiene oral conforme protocolo e cuidar de aspiração com técnica e EPIs, evitando desconexões e contaminação. Suporte básico de vida. Suporte básico de vida é tema certo de prova. O básico é reconhecer parada cardiorrespiratória, acionar ajuda e iniciar compressões com qualidade. Se a vítima está inconsciente e não respira normalmente, você aciona suporte, pede ideia quando disponível e inicia RCP. Compressões devem ser rápidas e profundas, com retorno completo do tórax e mínima interrupção, mantendo o ritmo adequado. O uso do DEA deve seguir as instruções do aparelho, que orienta choque quando indicado. Em ambiente hospitalar, a equipe segue protocolos e o técnico auxilia de forma coordenada. Em pediatria, há particularidades, mas em prova geralmente cobram a lógica geral. Chamar ajuda, iniciar compressão e usar DEA conforme orientação. Biossegurança nas ações de enfermagem. Biossegurança envolve EPIs, precauções, descarte de resíduos e prevenção de acidentes com pérfuro cortantes. Higiene das mãos é a medida mais efetiva contra a infecção e é cobrada sempre.
EPIs incluem luvas, máscara, óculos, avental, gorro e outros conforme risco. Perfuro-cortantes devem ser descartados em coletor rígido, nunca reencapando agulha, e nunca enchendo o coletor acima do limite. Em caso de acidente com material biológico, deve-se lavar, comunicar, registrar e seguir protocolo de profilaxia, conforme risco e orientações. Humanização da assistência. Humanização é prestar cuidado com respeito, acolhimento, escuta e comunicação clara, sem perder técnica. Humanizar não é ser permissivo. É reconhecer a pessoa e suas necessidades, reduzir sofrimento, explicar procedimentos, proteger privacidade e envolver família quando possível. Em prova, alternativas corretas geralmente incluem informar e respeitar o paciente, reduzir exposição, usar linguagem acessível e demonstrar empatia. Política Nacional da Atenção Básica e Vigilância em Saúde. Para técnico de enfermagem, é importante entender a lógica da atenção básica como porta de entrada do SUS e coordenadora do cuidado. A PNAB organiza ações como acolhimento, consulta de enfermagem e procedimentos, vacinação, curativos, acompanhamento de hipertensos e diabéticos, pré-natal em equipe, puericultura, saúde do idoso, visitas domiciliares e ações coletivas. O técnico atua em sala de vacina, curativos, procedimentos e apoio ao enfermeiro e equipe, sempre com registro e orientação. Vigilância em saúde envolve vigilância epidemiológica, sanitária, ambiental e saúde do trabalhador. Isso inclui notificação de doenças e agravos, investigação de surtos, controle de imunização, controle de riscos sanitários e ações preventivas. Em prova, cai muito a ideia de notificação compulsória e a responsabilidade de registrar e comunicar conforme sistema e protocolo. Também cai a integração entre atenção e vigilância. Não são áreas separadas, uma alimenta a outra com dados e ações. Fechando, o que vai te fazer acertar as questões de técnico de enfermagem é juntar técnica com segurança e ética. Técnica correta em administração de medicamentos e curativos. Segurança do paciente com identificação e prevenção de eventos. Biossegurança com higiene de mãos e EPIs. Raciocínio clínico para reconhecer sinais de gravidade e comunicar. E registro completo e objetivo. Se você estuda pensando no porquê de cada procedimento, você não decora, você entende, e isso é o que a prova exige.